Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando verdes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmo o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante de magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. E eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantando, sentando e cantando o refrão do nosso salmo. É assim a geração. Vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Quem como Deus? Amém. Queridos, amados irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Estou muito contente. E esse ano o tema do acampamento é: eu vou, mas voltarei a vós. Nos faz meditar na vinda de Jesus. Jesus vai, mas disse que ia voltar. Um tema que a Canção Nova é muito caro, muito querido ao Monsenhor Jonas. E providência de Deus, o evangelho que acabamos de escutar é o evangelho que fala, que é o evangelho da missa do dia. Nós não mudamos as leituras. É o evangelho que fala de discernir, palavra importante, os sinais que Deus nos envia. Deus comunica conosco de muitos modos, mas às vezes nós vemos e não enxergamos. Você vê e não enxerga. É triste. Deus está tentando comunicar algo para você e nós não estamos percebendo. Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, disse Jesus, logo dizeis, vem chuva. Você vê a nuvem? Essa nuvem é um sinal que está chegando a chuva. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis, vai fazer calor. Na Terra Santa, a nuvem do ocidente vem da zona do mar Mediterrâneo. Então vem carregada de água. O vento sul vem do deserto da Arábia, vem quente. O vento e a nuvem nos
são sinais do que está para acontecer em breve. E Jesus depois, triste, censura a sua geração, os seus conterrâneos, hipócritas. Como sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu? Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? O que estava acontecendo quando Jesus disse essas palavras? João Batista estava pregando já fazia alguns anos. Um homem de Deus. Estava pregando a conversão, estava pregando que o Messias está para chegar muito em breve. Muita gente acolheu a pregação de João Batista? Sim, graças a Deus. Mas muitas outras pessoas não fizeram caso. João Batista pregava, cumpriu-se o tempo, está chegando o Messias. E além da pregação de João Batista, havia também os profetas do Antigo Testamento, os outros profetas, que tinham falado do Messias e tinham dado indicações bem concretas. O Messias tinha que nascer da casa de Davi, tinha que nascer na cidade de Davi, Belém. E então, no povo de Israel, as expectativas da chegada do Messias eram grandes, mesmo antes da pregação de João Batista. Havia a profecia de Daniel, e alguns tinham feito os cálculos, o Messias está chegando. Mas outros viam as mesmas coisas acontecer, mas não enxergavam. Todos viam João Batista, alguns enxergavam nele um instrumento de Deus, como o próprio Jesus diz, o Elias que devia vir. E outros viam nele, não viam o instrumento de Deus. Então isso pode acontecer. Às vezes nós vemos, mas não enxergamos o que Deus está fazendo à frente dos nossos olhos. Jesus fala que vai voltar e também fala de alguns sinais que acompanham a sua segunda vinda, a sua chegada. Eu já preguei aqui e em outros lugares sobre a vinda de Jesus e sobre esses sinais que se estão realizando nos nossos tempos. Tem pessoas mais céticas que dizem, padre, mas esses sinais sempre se realizam ao longo da história. E eu digo, sim, é verdade, sempre houve terremotos, sempre houve guerras, sempre houve pandemias, sempre houve homens que perseguiram a fé cristã, podemos dizer anticristos. É verdade, sim, é verdade. Mas eu acrescento, porém, hoje tem algumas coisas que são novas, únicas na história da salvação. E a principal, na minha opinião, esse é o sinal mais forte que Deus dá ao mundo, que a vinda de Jesus está para breve, se chama a apostasia geral, ou a apostasia dos cristãos. Sempre houve hereges, cristãos que perderam a fé, que deixaram de acreditar em algumas verdades de fé. Isso sempre aconteceu, padre? Sim, desde o início. Mas o que hoje vemos não é que alguns cristãos se desviam. Hoje o que vemos é que enormes quantidades de cristãos se naufragam na fé, perdem a fé, vivem sem fé. São batizados,
fizeram a primeira comunhão, casaram na igreja, mas no fundo não têm uma relação pessoal com Jesus de Nazaré. E eu agora acrescento, não tem ainda, porque você me vai ajudar a mudar esse panorama. Mas é um drama. No outro dia, estava numa formação dos sacerdotes e o padre que fazia a colocação dizia que em Lisboa, capital de Portugal, Portugal é um país católico, digamos assim, sociologicamente, ou seja, tem muita gente batizada na Igreja Católica, não tem quase protestante em Portugal, só tem católico ou ateu, não tem mais nada. Então vamos dizer, 85%, 90% dos portugueses são batizados na Igreja Católica. Em Lisboa, desses 90%, só 4 vão à missa no domingo. 4%. 4. E desses 4, que são bem poucos já, eu diria que só uma pequena percentagem também se confessa. E também uma pequena percentagem, no fundo, reza. Pega na Bíblia, pega no terço. O que é que isso mostra? Mostra que aqueles que mantêm viva, os cristãos em Portugal, que mantêm viva a chama da fé, são uma pequena minoria. Uma pequeníssima minoria. E o que aconteceu? Aconteceu que a grande maioria dos batizados deixou apagar a chama da fé. E depois, quando vêm leis de aprovar o aborto, ou aprovar o casamento de pessoas do mesmo sexo, ou aprovar os métodos de procriação artificial, quem vota a favor são esses batizados. Custa pensar nisso, mas é uma dura realidade. O que isso mostra é que estamos nos tempos de grande crise de fé. Aqui na Canção Nova não é tão evidente, porque todos nós temos fé, e no Brasil também não é tão evidente, porque o povo brasileiro é um povo religioso, graças a Deus. Mas a cultura onde nós vivemos é uma cultura muito agressiva contra a fé. Imagine que a sua fé é como se fosse uma planta, uma bonita rosa, que você tem que cuidar, tem que dar água, tem que tomar sol, para poder dar a sua flor, que é tão bonita, o seu perfume. Se faltar a água, o que vai acontecer para essa rosa? Se não houver sol. Então o que acontece hoje é que nós vivemos num ambiente social, numa cultura que se tornou global, não é só o Brasil. O Brasil vê seriados feitos noutros países, vê filme nos cinemas feitos noutros países, ouve músicas feitas noutros países. Então tem uma cultura global, rede social, que é muito agressiva, que é como se fossem umas condições climatéricas muito desfavoráveis para a planta, para a sua rosa sobreviver. Teve tempos, algumas décadas atrás, isso foi um processo gradual, foi um processo, eu diria, sobretudo dos últimos 300 anos, nos últimos 160 mais acentuado. Mas havia tempos em que tudo puxava você para Deus.
seus pais rezavam em casa, não havia televisão, na escola se falava de Deus. Era um mundo muito diferente. E tudo isso passou, e agora uma das coisas que eu vejo mais tristes acontecer hoje é que já não é possível defender a inocência das crianças. Um pai católico que vai à missa, até pode ir na missa todos os dias, uma mãe reza o terço em casa, mas os seus filhos, por mais que ele não queira, vivem neste mundo. Então, vão ter contato com tudo que esse mundo está oferecendo e que está envenenando as novas gerações. É muito triste. E hoje em dia isso acontece até do ponto de vista legal. Ou seja, o Estado impõe matérias obrigatórias na escola. Por exemplo, lá na Europa está acontecendo muito. Aqui no Brasil, penso que ainda não, mas temos que lutar e rezar. Tem aulas para crianças falando da ideologia de gênero. Criança pequena, 6 anos. Tem livro de escola obrigatório, dizendo que família pode ser homem com homem. Casamento para criança de 6 anos. E você é um pai católico, quer defender os seus filhos e ajudá-los a ir para o céu, e está lutando contra o Estado, contra as leis. E o problema é que vai para além do Estado, por cima está as próprias Nações Unidas, os tratados internacionais, querendo codificar os chamados novos direitos humanos. Lá, no outro dia, a minha avó me contou, que falou com uma moça de talvez escola média, de talvez uns 15 anos, e ela perguntou se estava tudo bem lá na escola. Ela disse sim, mas tirando um rapaz que agora diz que é moça, e a escola permite que ele vá nos chuveiros das meninas para tomar banho depois do desporto. Em Portugal, na paróquia onde eu cresci, onde eu nasci. Então, eu penso que isso nunca aconteceu na história da humanidade. Essa loucura que estamos vivendo, nesse grau, nunca aconteceu antes. E esse, como eu dizia, para mim é o maior sinal, essa perda da fé, essa corrupção dos costumes num sentido muito generalizado, é um sinal de que estamos nos fins dos tempos. Se você pegar a sua Bíblia, for ler as passagens dos evangelhos em que Jesus fala desses tempos, as cartas de São Paulo, de São Pedro, você vai encontrar que Paulo diz que nos últimos tempos haverá isso, isso, isso e isso, e você depois compara com o que está acontecendo e você vê que esses sinais se estão realizando de uma maneira, como eu digo, que nunca antes aconteceu na história da humanidade. Infelizmente, outras coisas estranhas que acontecem no nosso mundo, agora nos Estados Unidos, estão passando leis que criminalizam coisas muito boas, como, por exemplo, rezar o terço. Já tem lugares em que passaram leis que, se você for rezar o terço perto de uma clínica de aborto, você pode ser condenado no tribunal. Veja a loucura do nosso mundo. O Estado paga para você matar o seu filho e põe na prisão quem quer rezar por você e pelo seu filho. Isso é
loucura total. Está acontecendo, não é um dia vai acontecer. E o drama que eu vejo é que, com o passar dos anos, a coisa vai sempre piorando gradualmente. Piorando, piorando, piorando. Agora, as boas notícias. As boas notícias é que Deus nos ama tanto, 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 que suporta o mal, tolera o mal, permite o mal, mas só até um certo ponto. Chega um momento em que Deus diz: agora basta, chega, agora eu vou intervir e vou renovar esse mundo. E é isso que vai acontecer. Jesus, quando fala do fim dos tempos, e a Bíblia, a Sagrada Escritura, conta-nos estas coisas para nós nos prepararmos, porque vai ser um tempo de perseguição para os cristãos, vai ser difícil manter viva a chama da fé, quando vai ser difícil, mas a boa notícia é, Deus nos vai defender e acompanhar, e a vitória é de Deus no final. E eu gosto muito daquela parábola que Jesus faz falando desses temas das virgens prudentes e imprudentes. Umas que tinham azeite e as outras que não tinham. E aqui tem uma mensagem importante para nós todos. Todas as 10 virgens, elas esperavam a vinda do Senhor. Mas umas foram imprudentes, foram negligentes, não tiveram cuidado, não se prepararam. Elas esperavam o noivo, elas queriam o noivo, mas por descuido, por negligência, não foi por maldade, não foi por não querer estar com o noivo. Não tinham azeite. E depois veio o noivo e a porta já não se abriu para elas. Então, qual é essa lição? A lição da vigilância. Jesus diz: cuidado, que temos que nos preparar. Quando você vir esses sinais, chegou o momento de fortalecer a sua fé. Estude, meu irmão. Medite na palavra de Deus. Frequente mais os sacramentos, mais oração. Todas as aparições de Nossa Senhora insiste muito na oração. Rezar, rezar, rezar. Sem oração, a sua lâmpada não tem o azeite. Você tem boas intenções, mas quando a perseguição chegar para os cristãos, você vai fugir. Você não vai aguentar. Se mantenha, se fortaleça a sua união com Jesus, pela oração, pelos sacramentos. Estude a Sagrada Escritura, reze a Sagrada Escritura, para não ser confundido. Vai haver muita confusão. Vai vir uma religião mundial, que vai juntar todo mundo, que vai juntar cristão, budista, vai dizer que Jesus é um grande mestre, mas apenas um grande mestre. E você vai ter que responder: Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne no seio da Virgem Maria. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Jesus não é um simples homem. Vai vir a marca da besta, o chip, não sei se é um chip, marca para comprar e vender, que implica um ato de adoração ao anticristo. O problema da marca não é
ser na mão, ou ser... O problema é que a marca implica idolatria. Você está seguindo um falso Messias, um falso Cristo. E vai ser difícil não entrar nessa jogada. Por quê? Porque se você não tiver para comer e o Estado disser para você: eu ofereço para você R$1.000 por semana, mas vai ter que colocar a marca. Muita gente vai cair. Então, agora é o momento da oração mais intensa, de uma conversão mais profunda. Tem muita coisa na sua vida que ainda não está bem. Tem coisa que deve mudar. E você sabe que tem que mudar, mas se acomodou. Isso não é grave, padre. Se calhar não é grave, mas agora é o momento de uma conversão mais profunda na sua vida, de uma oração mais intensa, de um estudo mais sério, porque vão vir tempos difíceis, confusão. Eu acredito que dentro das famílias vai haver muita divisão. Uns vão seguir, outros não vai ser fácil. A boa notícia é: Jesus vai voltar para derrotar o anticristo e pôr um ponto final nessa bagunça que vemos por todo o mundo. Tem uma frase de São Paulo que o Danilo citou hoje de manhã, que penso que cai muito bem agora, é: desperta tu que dormes. Você pode cutucar aí o seu irmão do lado? Desperta tu que dormes, meu irmão. Abre o olho, olha os sinais. Abre o olho, olha os sinais. Você não está enxergando, está vendo, mas não está enxergando. Jesus está voltando. Numa aparição em 2004, termino com isso, Jesus apareceu a uma senhora que está viva ainda e disse que esta geração, muitas pessoas desta geração, Jesus disse isso em 2004, faz 18 anos, esta geração, muitos desta geração verão a vinda gloriosa de Jesus. Não pense que vai demorar. Eu tenho muitos amigos meus que dizem: padre, tudo isso é verdade, mas eu penso que é um pouco mais para lá, vai demorar um pouquinho ainda. Não se engane, meu irmão. As coisas vão se complicar e se vão acelerar. Então agora de pé, vamos rezar. Amados irmãos, oremos a Deus Pai, que nos ama, que nos vê, que sempre escuta as nossas orações, dizendo com fé: ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja de Deus. Agora sou eu e depois vocês no final respondem: ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja de Deus, pelo Santo Padre, Papa Francisco, por todos os bispos e sacerdotes, para que preparem todo o povo santo de Deus para as lutas que se aproximam e para
acolherem Jesus na glória, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os governantes das nações do mundo inteiro, para que temam a Deus, defendam a vida humana que é sagrada, para que promovam a liberdade religiosa, de consciência, de educação, para que promovam a paz, a concórdia entre todos os homens. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que sofrem no corpo ou no espírito, por todos aqueles que estão acompanhando este acampamento de cura e de libertação, para que o Senhor, na sua misericórdia infinita, os liberte de todos os males do corpo ou da alma. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por nós próprios, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos vizinhos, também pelos nossos inimigos, para que nenhum de nós seja pego de surpresa quando Jesus voltar. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Acolhei com bondade, Pai Santo, estas nossas humildes orações, que vos dirigimos com fé por Cristo nosso Senhor. Amém.